Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é do capítulo 17 do livro do Apocalipse. O título desse capítulo 17 refere-se ao julgamento da grande prostituta. Talvez algumas pessoas encontrem dificuldades no estudo do Apocalipse, sobretudo por uma falta de lembrança ou até conhecimento histórico de impérios, de imperadores e de cidades importantes. Por isso, como se trata de um livro que usa muitas figuras de linguagem, já é importante esclarecer que aqui não se refere à prostituta das prostituições, das meretrizes, como nós conhecemos em nossas cidades. Não. Aqui se refere àquelas cidades que se contrapõem ao projeto de Deus, ao reino de Deus, porque enquanto aqueles que seguem a Deus representam as virgens prudentes, representam a noiva do Cordeiro, a prostituta é aquela que se opõe a ele. Então, aqui se refere a cidades, a projetos, a instituições, a mentalidades que se contrapõem ao grande projeto de Deus. O texto sagrado nos diz que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se de mim, ao autor sagrado, e dirigiu uma palavra: vem, vou mostrar a sentença contra a grande prostituta, entronizada entre múltiplos canais. Aqui é uma referência muito direta tanto à Babilônia antiga e tudo aquilo que ela representou de perseguição ao povo de Deus, aos contravalores, às vaidades e tudo aquilo de perversidade que tinha na Babilônia antiga, como a Roma imperial. O Roma imperial, pelo momento, representou aquela grande perseguição aos cristãos, mas acima de tudo os contravalores. Por isso essas duas cidades, bem como todas as cidades, todos os impérios, todas as ideologias que virão depois, que representam uma contraposição ao reino de Deus. Usar múltiplos canais quer dizer usar múltiplas possibilidades de sedução, de prazer, de dinheiro fácil, de facilidades. Nos tempos em que vivemos, a grande prostituta continua usando de instrumentos mais variáveis para seduzir, para iludir, para enganar, para manter refém as pessoas à sua sedução. Prostituta é aquela que seduz. O poder é sedutor, o dinheiro é sedutor, o poder é sedutor. E representam justamente o poder de sedução que cidades, que projetos, que o mundo exerce sobre as pessoas, representando então essa grande prostituta. E diz o seguinte, versículo 2: com quem fornicaram os reis do mundo e com o vinho de sua fornicação se embriagaram os habitantes da terra, os habitantes do mundo. Então, o poder que a prostituta deste mundo tem é justamente de embriagar, no sentido alegórico da palavra, mantendo as pessoas iludibriadas com o seu poder de sedução. Mas ela transportou-me em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher cavalgando, uma fera de cor escarlate, coberta de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha a descrição da mulher. A mulher vestia púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão erguia uma taça de ouro, cheia de obscenidades e impurezas de sua fornicação. Na fronte levava um título secreto: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Eu vi então a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. À vista delas, me enchi de estupor. Então, são 3 características fundamentais que adornam essa grande prostituta ou esses grandes símbolos da prostituição. Primeiro é as vaidades.
são cercadas de vaidades. A púrpura, o escarlate, o ouro, as pedras preciosas, as pérolas, representa aquilo que há de mais sedutor em todas as vaidades humanas. Você percebe que não há nada de mais sedutor no mundo do que uma pessoa que é vaidosa, que cultiva extremas vaidades, e o quanto a vaidade ela é sedutora. O homem extremamente vaidoso, a mulher extremamente vaidosa, deixa-se seduzir, deixa-se conduzir pelos excessos da vaidade do mundo. E o mundo tem todos os elementos, você pode olhar as grandes cidades, os grandes centros, elas puxam as pessoas para as suas vaidades para que as mantenha cativa a elas. Há pessoas que passam horas e horas simplesmente contemplando, por exemplo, as vaidades de um shopping, de um grande centro comercial, mesmo nem comprando, mas iludibriando os olhos, a visão e assim por diante. Então, muitas pessoas passam horas em internet, em redes sociais, deixando-se levar pelas vaidades deste mundo. O segundo é as impurezas. As impurezas que aqui são representadas por obscenidades, por fornicação e tudo aquilo que representa o poder de sedução sexual que o mundo exerceu no passado, que o mundo exerce nos dias de hoje, como meio de manter pessoas cativas. O símbolo da sexualidade é presente em todas as coisas que vemos no mundo sedutor de hoje. E o terceiro ponto é que ela se torna blasfema. Ela blasfema contra Deus, ela diz inverdades contra Deus, ela ataca a Deus, ela ataca a religião, ela ataca as pessoas que querem viver a religião, ela ataca os santos de Deus e assim por diante. Ela se embriaga com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui é uma referência muito direta, sobretudo aquilo que Roma fez perecer os mártires. Tá? Como vimos já nos capítulos anteriores, 3 séculos duros de muito sangue derramado, os mártires que foram todos perseguiram por amor a Jesus Cristo. A partir do versículo 7, vem uma explicação a respeito desta mulher, da fera que sustenta, das 7 cabeças, dos 10 chifres e assim por diante. Não há uma explicação muito direta ou metódica sobre o significado disto. O 7 poderia significar a perfeição ou o total da perdição, quanto que ela leva à perdição todas as coisas. Mas as 7 colinas representam, sobretudo, os 7 encantos, os 7 montes que havia na Roma antiga. E os 10 chifres, que se referem aos 10 reis, representam aqueles grandes imperadores romanos, né? Desde César Augusto, Calígula, Nero, Domiciano, e cada um deles mais devasso, mais perigoso, e aí mereceria um estudo histórico sobre o que significou esses imperadores para a perseguição cristã, que não teremos tempo de aprofundar aqui nesse estudo. E depois outros imperadores que foram tão devassos nos tempos recentes. Nós tivemos um Hitler da vida, nós tivemos um Mussolini, nós temos tantos outros exemplos que outro estudo merece um aprofundamento histórico. Mas o mais importante é o versículo 13. Eles têm um único propósito: submeter a sua autoridade à fera. E o versículo 14 que diz: todos esses poderes lutarão contra o Cordeiro, porém o Cordeiro os derrotará, porque ele, o Cordeiro, ele sim é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o que eles chamou são escolhidos e leais, são fiéis. Então, esses impérios todos querem abater o Cordeiro, mas o Cordeiro é vitorioso sobre todos eles. Os canais que vistes, onde estão entronizadas a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, não é? Meios diversos de se penetrar na história humana. Os 10 chifres que vistes e a fera detestarão a prostituta, irão deixá-la arrasada e nua, e comerão sua carne e a queimarão. Você veja que eles mesmos, a fera, os poderes do mal, lutarão contra os poderes do mal.
Porque Deus, para executar o seu desígnio, os moveu harmonizando propósitos e submetendo os reinos deles à fera, até que se cumpram os planos de Deus. A mulher que vistes é a grande capital, soberana dos reis do mundo. A grande capital do mundo antigo era de fato Roma, que dominou todo o mundo daquela época. E as forças do mal, interessante que elas se voltam contra elas. Um império contra-ataca outro império. Um império luta contra outro império para fazer se prevalecer. Eles mesmos, o mal derrota o mal, mas todo o mal será derrotado pela força do bem, pelo poder do Cordeiro, que é o vencedor sobre todos os reinados e todos os senhores. Por isso a nossa submissão a Cristo Senhor, a sua autoridade, porque Ele é nosso Rei, todo digno de poder, honra e glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.